Olá, sou Natália Moreira de Almeida, advogada, mediadora de conflitos, desde São Paulo, Brasil. Quero muito agradecer doutora Zaida Marcano de Navas e reverendo Malaquias Navas Garcia por este seminário internacional Retos e Futuro da Mediação 2021, com conferencistas e participantes de muitos países, levando a mediação, o melhor da mediação, a melhor prática da mediação para todos. E aqui em São Paulo, Brasil, antes, lá atrás, tínhamos a conciliação, né, o conciliador, que realizava, né, com a instrução do juiz, né, as conciliações. Com a resolução 125 de 2010, conseguimos então trabalhar a capacitação técnica dos conciliadores e também dos mediadores. E com isso, multiplicar, né, a capacidade de atendimento nos tribunais, criar o Centro de Resolução de Conflitos e Cidadania, o Sejusques, né, e tem muitas unidades, acho que mais de 200 unidades instaladas. E também em 2015 conseguimos aí a Lei de Mediação, que, né, nos tem aí os princípios e tudo que a mediação pode ser, de que forma que a mediação pode ser utilizada. E também em 2015, Código de Processo Civil, com os artigos incentivando os operadores do direito a utilizarem os métodos adequados de solução de conflitos. Então temos aí um grande avanço, né, aqui no Brasil. E quando a gente fala de capacitação técnica, é muito importante falarmos que o conciliador mediador, ele tem essa perspicácia, esse estudo de atuarmos no tempo, né, porque muitas pessoas, elas levam, né, os seus pedidos com base no quê? No passado, as suas histórias no passado, nas suas dores emocionais. E aí a gente descobre o quê? Que dentro desse pedido há o interesse. O que levou essa pessoa a chegar nesse pedido, a estar aqui, trazendo o seu conflito? Então é um trabalho muito árduo, né, que exige muito estudo. E a gente tem essa capacidade de trabalhar no tempo, né, das histórias dessas pessoas. E lembrando que quando a gente fica no passado, como a gente já conhece nos tribunais de justiça, ali nós temos que ter provas, né? Ali nós jogamos para um terceiro resolver, para o juiz resolver, né? Colocamos na mão do advogado, né, o seu trabalho. E aí, né, a gente tem um processo adversarial, né? E quando a gente trabalha na mediação futuro, a gente está trabalhando com o quê? Com uma mudança de atitude, com um pensamento no que as partes, no que os mediandos querem. Nós trabalhamos trazendo o que? A esperança, né? Então, por isso que eu digo, né, que o mediador, ele atua sobre o tempo, desbloqueando ainda uma porta, né? E de repente, com brainstorming, gerando opções, as pessoas possam encontrar aí uma boa alternativa e quem sabe aí, né, uma boa proposta e um acordo, né? Uma das coisas muito importantes do mediador é trabalhar a escuta, não uma escuta só de ouvir, mas uma escuta ativa, em que estamos aí com os 5 sentidos aflorados e prestando atenção até nos gestos, né, em como as pessoas, dependendo do que elas falam, como que elas se comportam. Então é por isso que eu falo que é um estudo muito profundo, né? E a vantagem da escuta ativa é o que? Ela reduz a tensão, porque as pessoas podem colocar as suas preocupações, colocar o que elas querem falar, ela estimula a cooperação, é um trabalho que estimula a cooperação. E isso nos traz o quê? Confiança, gerando a confiança, o mediador gerando a confiança
nos mediandos, nas partes, as partes confiando no nosso trabalho. Então a gente tem aqui, aí a gente consegue trabalhar os passos seguintes neste processo, né? Através da legitimidade também, quando há outros participantes, como os advogados ou outras pessoas que sejam importantes estar ali, né? É importante sempre trabalharmos legitimando essas pessoas, a função, o papel de cada pessoa ali. Então vira um trabalho muito colaborativo, né? E por isso que é um grande sucesso. Hoje a gente vê pelas estatísticas do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos, o NUPEMEC. Todo ano eles têm uma estatística, e a gente vê aí desde 2011 e até agora já milhões de acordos, né? milhões de processos que passaram pela conciliação, pela mediação e trouxeram então mais flexibilidade, as pessoas mais satisfeitas, porque quem decide neste processo de mediação são as próprias pessoas que estão participando, né? Então isso é bem interessante. E o mediador de conflitos, esse profissional, ele alivia a carga emocional, ele estimula a saída de posições rígidas, convida a mudar de papéis. Diante do conflito, ele foca no futuro, facilita a discussão, leva um pensamento criativo alternativo, trabalha-se a imparcialidade deste profissional. Aí nós temos ali a atitude imparcial interna, que é uma atitude que precisa ser autêntica, íntima, sem tomar partido. E também temos a atitude de imparcialidade externa, que deve ser percebido pelas partes como imparcial ou multiparcial. Então, é por isso que esse trabalho tem dado certo, porque há muita técnica envolvida, há muito estudo. E essa postura do profissional mediador, né, de gerar confiança, ser um bom ouvinte, ser empático, multiparcial, conhecedor do conflito, ser um agente flexível, criativo, hábil na comunicação, solidário. Então há muitas qualidades, muitas características para essa postura do mediador hoje em dia, né? Contamos também com as câmaras privadas, né, que hoje elas são credenciadas pelos tribunais de justiça, algumas que não, né, são realmente só privadas, mas que estão aí, né, ajudando também nessa demanda, e para que as pessoas também possam ser atendidas de maneira mais confidencial, né, de maneira confortável, onde realmente o conflito pode ser trabalhado, porque muitas vezes não é num dia que vai se resolver aquela situação, né? Porque às vezes você está conversando e se detecta algo mais profundo que nós vamos ter que deixar para uma segunda sessão, terceira sessão, que seja. Então é uma forma de realmente trabalharmos não só o processo, mas o conflito, porque dentro da justiça tradicional a gente trabalha o quê? Mais o processo, né? Então por isso que muitas vezes as pessoas saem insatisfeitas, por isso que muitas vezes há muitos recursos, né? Por quê? Porque não foi trabalhado algo de maneira mais profunda. Então, por isso que nós precisamos aí difundir esse trabalho, como está sendo aqui nesse seminário internacional, ouvindo, escutando outros métodos, né, de outros países, as práticas de outros países, e dessa forma a gente pode, quem sabe, aplicando, né, o que poderia dar certo, fazendo teste, experienciando, né, isso é que vai nos trazer um grande avanço para a mediação, né? E o Código de Processo Civil coloca os conciliadores e mediadores como auxiliares da justiça, assim como os peritos, assim como os intérpretes. E estamos aí, né, sempre avançando. Em cada país acredito que há a sua forma de profissionalizar, né, a situação. Então aqui no Brasil estamos caminhando, que bom, né? E também nós temos que falar aí, né, das nossas visões, de como a gente acha que pode ficar, né, a situação da mediação. Com a pandemia, a gente sabe que nós tivemos que trabalhar até com a tecnologia, nós tivemos que contar como aliada a tecnologia.
E para muitos profissionais foi algo assim, puxa, eu gosto mais do presencial, então não vou mais, eu vou aguardar tudo passar e depois eu retorno, porque eu acredito que a mediação é só no presencial. Mas a gente viu que se aliando à tecnologia, e essa tecnologia sendo de forma intuitiva, de cada vez mais simples, nós podemos trabalhar sim de forma online, né, com a mediação online. Então, e para isso nós temos aí também a segurança jurídica. Para aqueles que não conhecem, nós temos aí a Lei de Mediação 13.140 de 2015, que fala, né, da mediação online. Lá tem ali os artigos para mediação judicial, dos artigos 11 ao 13. Temos também a mediação extrajudicial privada, que você pode encontrar nos artigos 9 e 10. E no seu parágrafo único diz que considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Tá? Então tudo você pode encontrar pesquisando, sempre se pesquisa, né, o que você quer. Se você quer transformar o seu conflito em algo positivo, precisa se pesquisar e descobrir aí que existem outras maneiras, outros métodos que você possa utilizar e de repente você gosta. Né? E no artigo 20, no parágrafo único, diz que o termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial. Então isso traz o quê? Uma segurança jurídica. Nós podemos trabalhar o quê? Uma solução criativa, a legitimidade, a continuidade do relacionamento. Olha que coisa incrível que a mediação pode trabalhar a continuidade desse relacionamento, que muitas vezes é o seu vizinho, é a sua família, é na empresa que começa-se sendo família, né? Uma empresa familiar, depois ela cresce, a gente sabe aí dos grandes desafios. Então é muito importante a gente trabalhar essa continuidade do relacionamento. E a gente precisa trabalhar essa conversa, esse diálogo, né, de maneira estruturada, para que tudo possa realmente ter uma continuidade. Quem não quer, né, que a sua empresa continue aí nos seus 20, 30, 40, 100 anos? E no artigo 46 da lei, diz que a mediação poderá ser feita pela internet ou por outro meio de comunicação, que permita a transação à distância, desde que as partes estejam de acordo. Então, está na lei também que a gente pode utilizar a internet ou outro meio de comunicação. Então, olha que interessante, né? A gente sabe que a acessibilidade é um desafio, acredito que para todo mundo, né? Nem todo país tem uma acessibilidade de internet, de Wi-Fi muito boa. A gente sabe que muitas pessoas nem têm computador, né? Nem tem como acionar a justiça de forma online, mas precisamos encontrar algum caminho, saídas, né, para que isso tudo possa ser uma opção. Né? Nós estamos falando de inovação. Quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de inovação. E inovação não é uma coisa ou outra coisa. Nós estamos falando de uma coisa e outra coisa. Né? Então nós estamos aí, é uma opção também. A mediação presencial é boa, é muito legal, a gente consegue estar ali olho no olho, conversando e sentindo, analisando, né, toda a situação como um todo. Mas se não der, a gente tem o quê? A mediação online. Então é uma coisa que a gente não pode descartar, e mesmo que a pandemia acabar, acredito que a gente precisa trabalhar de forma online, porque muitas vezes a gente é mais fácil, né? É mais fácil a gente tá, por exemplo, num estado, a gente quer ir para outro estado, aí você teria que pegar avião, você teria que gastar com hotel, com alimentação. Isso é gasto, gasto e gasto, sendo que do seu próprio escritório, da sua própria casa, você poderia resolver o seu conflito, resolver o seu problema. Então a gente não pode descartar, né, e trabalharmos essa inclusão digital é realmente uma forma importante, né? E lógico, né, e todo mundo
que trabalha em câmaras privadas que são atreladas ao Tribunal de Justiça, nós temos que trabalhar aí a responsabilidade, né? Imagine se você está lidando também com órgão público, você está levando o nome desse órgão público para o seu trabalho, para a sua Câmara. Então, a gente tem que trabalhar de forma sempre responsável, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. E pensarmos, né, como negócio, que a gente precisa agregar valor aos nossos serviços. Você trabalhando com a mediação online é uma forma, né, de você oferecer, né, este serviço ao seu cliente. Oferecer os métodos adequados de solução de conflitos é agregar valor, né? Imagine se o seu cliente vai te procurar para você entrar na justiça, mas de repente você está escutando o caso dele e vê que há uma continuidade aí de uma relação com alguém e você fala, puxa, né, por que não experimentar a mediação, a conciliação? Quem sabe você vai se sentir mais à vontade, experimenta. Então, saber oferecer esses serviços, além da tradicional justiça, agregar valor, oferecer a celeridade, o ganho de tempo, poupar a energia, trabalhar o ganha-ganha, você agrega valor, né? A distância não precisa ser mais uma desculpa, né? Porque hoje nós estamos online. Nós temos aí, né, a Covid-19, que uma hora melhora, de repente há outras cepas, então a gente sempre fica nessa, né, nesse relaxamento e depois nesse isolamento. Então a forma online continua sendo aí uma das melhores alternativas, né, para trabalharmos e pensarmos, né, que hoje nós estamos pensando na economia consciente, né, então tudo gera algo positivo, né? Então, antes você gastava com transporte, antes o judiciário gastava com uma sede, e hoje trabalhando online, né, você pode economizar esse dinheiro, essa energia. E lembrando que nós temos aí no Poder Judiciário mais de milhões de processos pendentes, e mais ou menos se demora de 8 anos e meio em média para resolver em primeira instância. Então, assim, né, a gente precisa trabalhar esse tempo. Será que a gente quer ficar tanto tempo assim na justiça? Isso também traz até doença, né? Porque isso tudo gera uma burocracia, uma preocupação. E lembrar, né, que a justiça, a gente pensando na parte online, que a justiça como um serviço, não como um local. Isso, né, nos ajuda como mindset, né? Se a gente tem aquele mindset fixo, não, eu só acredito quando é presencial. Mas se a gente começa a trabalhar um mindset de crescimento, por que não? Por que não pensar que na justiça como um serviço, não como um local, né? Não precisa ser só presencial, mas também pode ser online. Então isso tudo é a gente trabalhar a nossa mente para a inovação, né? Para a gente difundir e popularizar o uso. Acho que esse aí é um grande mote aqui, pelo menos aqui no Brasil, acredito que em outros países também, e estamos aqui difundindo, popularizando a utilização, né, a adoção e a adaptação dos métodos adequados de solução de conflitos. E precisamos aí, né, sobreviver, adaptar, evoluirmos, preservar, né, as opções que estão nos aparecendo hoje com a parte online, e que isso possa permanecer, né? Eu agradeço esse intercâmbio, eu acredito que esse intercâmbio, esse seminário internacional vai levar aí mais uma sementinha para que alguém, né, que assista vá se beneficiar, vai contar para outras pessoas que vão se beneficiar. Então nós aqui acreditamos muito nesse trabalho, contamos com todos vocês.